Você é estenógrafo? Minha mãe. Maria, você é estenógrafo? Estenógrafo. Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui de novo direto do CTM, dentro da nossa proposta, que é passar para vocês o resultado dos nossos estudos. Né? Nós iniciamos estamos correndo com 2 estudos paralelos, um que é encurtamento de reto femoral e o terceiro começou hoje com a professora Lúcia. Nós estamos monitorando, né, a frequência cardíaca. Né? Então comenta fora para o pessoal o que você viu nesses treinos com relação à frequência cardíaca. Então a questão, pessoal, é sempre o seguinte: qual a intensidade do treino? Tá? Então nós sabemos que a intensidade do treino ele tem que estar de acordo com o objetivo do aluno. Tá? E nós temos visto hoje, né, uma discussão bastante interessante a respeito do treinamento de alta intensidade, né, do HIIT, High Intensity Interval Training. Né? Então é importante nós lembrarmos que o treinamento de alta intensidade ele pode ser em vários métodos. Ele pode ser no intervalado, ele pode ser na musculação, né, no contínuo. Então quando você fala em treinamento contínuo de alta intensidade, nós estamos falando do limiar. Mais para cá um pouquinho? O Matheus vem mais aqui, só para a gente fazer a nossa sala. Então, O Matheus está fora de tudo. Então, mais um pouco. Coube. Pronto. Então, nós monitoramos, né, na aula... vamos falar sobre aquela aula da aula passada. Qual foi o método? O método foi intervalado de alta intensidade, aeróbio. Então, método de treinamento. Aeróbio intervalado. Então, método de treinamento intervalado aeróbio. Então, pessoal, o primeiro ponto, né, para nós entendermos, quando eu falo em método de treinamento intervalado, significa esforços seguidos de pausa. Esse é o princípio. Dentro desse princípio, alguns autores chamam o circuito também de intervalado. Então, na verdade, nós temos 2 métodos de treinamento, que é o contínuo intervalado. Tá? Eu já ouvi também algumas pessoas falando que na musculação tem um treinamento intervalado, né? Então você faz um exercício, uma pausa. Então são várias concepções, mas classicamente, né, no treinamento esportivo clássico, né, quando nós nos referimos a métodos de treinamento intervalado, né, ou contínuo, nós estamos nos referindo a componente metabólico aeróbio ou anaeróbio. Tá? Esse é o princípio básico, mas aí tem várias concepções. Então o circuito, né, dentro do circuito, né, ele estaria dentro desse conceito de esforço-pausa, esforço-pausa. Só que o circuito, ele tem uma característica diferente, porque você tem estações. É esforço-pausa, mas diferentes estações. Normalmente no treinamento intervalado, né, você escolhe uma habilidade e repete. O clássico, por exemplo, era o sprint, né? 1914, viu, Sérgio? 1915, né? Então o treinamento intervalado é do início do século passado. Então ele revolucionou as respostas, né, dos esportistas. Tá? Então isso é importante nós entendermos que outro dia eu vi uma palestra de um professor, né, batendo papo com o professor Fábio Sischini e o Eduardo Neme, que é um excelente profissional da musculação e trabalha com atletas, e ele foi muito interessante a colocação do Neme. Eu gostei bastante porque você, olha, o pessoal precisa estudar treinamento esportivo clássico. Então tem esses vários nomes aí, mas a base, né, é o treinamento esportivo, russo, alemão, americano. Então quando nós pensamos no treinamento esportivo, e nós pegamos o treinamento esportivo clássico dos esportes e levamos para o fitness. Aí dessa bagunça danada, né? Porque o fitness, né, ele aproveita um pouquinho o oba-oba, né, tem todo o impacto de marketing, que muitas vezes no esporte a coisa é para gente grande, né? Então, e o que acontece muitas vezes nós estamos levando para o fitness propostas metodológicas do esporte de alta performance para pessoas comuns. Então o método não está errado, o problema é a aplicação, né, desses métodos na prática. Então isso é só uma concepção, assim, uma reflexão, né, para nós entendermos, né, que métodos clássicos está lá na literatura. Pega os livros clássicos, mas, por exemplo, método intervalado, o clássico tem intervalado contínuo, intervalado crescente, decrescente, tá?
Então, pessoal, dentro do método intervalado, o que você dimensiona? Esse crescente e decrescente é dentro da zona predita, e você vai ter as subidas e descidas. Então, 90, 95, 100, depois 90, 95, sabe? Sobe, desce. Normalmente, o mais comum é nós tentarmos fazer um treinamento intervalado constante. Estão compreendendo? Nós estabelecemos uma frequência cardíaca, por exemplo, 95% do VO2 ou frequência cardíaca X, e aí nós trabalhamos 6, 8, 10, 12 estímulos, né, dentro daquela frequência cardíaca alta, tá bom? Mas vamos entender um pouquinho. O que é o treinamento intervalado aeróbio, então? Quem sabe? Treinamento intervalado aeróbio. Se eu estou falando em aeróbio, eu preciso pensar no metabolismo. Vou chamar... Isso. Qual que é o limiar? Limiar 1. Limiar 1, lembra que vocês estudaram isso? E qual o componente metabólico predominante? Oxidativo. Isso é muito importante nós entendermos, né? E aí nós nos baseamos no quê? Esse limiar 1, oxidativo, nós estamos nos baseando no quê? Na frequência cardíaca, por exemplo, né? O PSE aqui, né? Frequência cardíaca ou no PSE. E na frequência cardíaca, qual seria uma relação, um indicador para nós? Uma relação de porcentagem. 60%, 70%? Até 80%. Isso, até, né? A gente tem até 80%, a gente vê na literatura, né? Até 80%, 85%. Do que, né? Do VO2 máximo, né? Deve ser máximo. Da frequência cardíaca de reserva, né? Mais clássico da frequência cardíaca máxima, né? De 220 menos a idade. Então, aí nós temos já alguns indicadores para nós elaborarmos o nosso treinamento. Eu preciso saber o quê? Qual a frequência cardíaca alta? Você colocou. Se é aeróbio, eu posso ter então, vamos pegar uma faixa aeróbia, né, de até 85. 85 seria o treinamento intenso, né? Então o aeróbio intenso, no limiar superior. Então eu vou ficar lá próximo, no seu Lúcio, vamos pegar, aproveitar o treino da Lúcia. Pega no celular, só para eu Pega ver. o celular. Meu limiar máximo, agora eu acho que aumentou já, é 196 minha frequência Então, cardíaca. olha, vamos pegar aqui o treinamento intervalado da Lúcia, né, que nós temos na aula passada, a frequência cardíaca máxima dela determinada, a frequência cardíaca máxima dela foi determinada pelo teste de VO2, né? Bom, o teste de VO2 dela, Medida direta. né, que dá direto, deu 196. 196. E a frequência cardíaca máxima do PSE, quanto deu? Nós fizemos aqui? Deu 10, deu 194. 194, se responde ao 10. Tá bom? Então aqui nós temos dois indicadores para a Lúcia fazer o treinamento dela, né? Então, se você que está nos assistindo, se você não tem o VO2 máximo, que é um teste padrão ouro, que custa dinheiro, o que nós recomendamos? Faça o PSE ou faça fórmula de Carbonem, frequência cardíaca de reserva, para você ter um valor estimado. Então são alguns indicadores, né? Então todos eles são bons, todos são bons, todos vão te dar indicadores, né, do trabalho. Então agora vamos ver aí, depois a Luz pode abrir aí e colocar a cartinha para a turma ver, né? Então nós fizemos um aquecimento, né? Sim. Então vamos ver. Para a Lúcia trabalhar em 85%, vamos estabelecer uma zona. Vamos estabelecer uma zona de treinamento para a Lúcia. Vamos lá. Zona de treinamento aeróbico. O que vocês estudaram, que vocês viram? Agora uma pergunta para vocês. Se eu quiser trabalhar dentro da minha zona aeróbia, vamos estabelecer uma zona. Eu poderia ter uma zona muito leve, moderado, intenso. Intenso, vamos parar no intenso. Tá ok? Então, do que vocês já estudaram, vamos dar um feedback agora. O que traz de benefícios para a saúde e bem-estar a zona de treinamento aeróbico? Quantos por cento? 75. O que a gente tem? Léo tinha falado, qualquer? 70, 60, 70. Eu tenho de 60 até quanto? 85.
Perfeito? 160 mais leve. Tá? Então eu teria vamos imaginar assim, muito leve, leve, moderado, intenso. O treinamento intenso seria entre 70% e 85%, né? O moderado entre 60% e 75%. Esses números variam 5 para cima, 5 para baixo, né? Numa PSE, eu teria aqui, por exemplo, né, uma PSE 6, né? Vou colocar aqui, né? 6, 60%. PSE 6. PSE, aqui 6, né? E aqui teria uma PSE, né? 8, 8,5. Pronto. Podemos dizer que ali o 85 ia estar quase entrando no limiar 2. Isso. Então, esse é um limite superior. Inclusive, as recomendações, quando você faz um treinamento intervalado aeróbio no limite alto, no limite superior, você está melhorando o quê? De forma aeróbica, o fortalecimento do músculo cardíaco. Além do aumento do volume, melhorar o volume de injeção, e além da melhoria da cavidade, de aumentar mais. Capilares, isso, né? todos esses benefícios, capilarização, mas para o músculo cardíaco, né? Então você trabalhar no limite superior, né? 85%. Aumenta a capacidade do ventrículo esquerdo. Isso, capacidade de injeção. Então você tem esse. Mandar mais sangue. Isso, mas que o anaeróbio é melhor para isso. Então, os aeróbios de mais baixa intensidade, você tem um aumento no volume de sangue. E o anaeróbio, você aumenta a força de contratibilidade do músculo cardíaco. É como um trabalho de musculação. Força de injeção, cada bombada, ele manda mais sangue. Por isso que o coração bate menos. É um efeito. Menos esforço, ele consegue ter maior volume de injeção e ter maior capacidade de contrátil. Então, por isso que é bom você fazer esses dois treinos. Tá? Então, tá ok? Então agora vamos ver o que aconteceu no nosso treino, né? Nós temos o aquecimento, toda a liberação miofascial, e aí nós somos para os estímulos, né? Desculpa, falta uma coisinha aqui. Então vamos calcular aqui. Eu preciso calcular 60 de 194, ok? É direto, aí é direto. Então quanto dá? 6 vezes 9, 54, 60. Alguém está com a calculadora aí? 155, 115. É isso? Tem que fazer o quê? 60% de 194. 0,6. Hã? 0,6 vezes 0,6. 116. Isso. Ponto 4, 116. Vamos colocar aqui 117, né? Um bar. BPM. E 85%. Veja, nós estamos com 164. 164. 1.9, 165. 165. Pronto, então ó, eu tenho aqui intenso e aqui eu tenho moderado, né? Moderado. Moderado, né? Eu teria aqui um intervalo intenso. Calcula 70%, por favor. Fala 60, 70, assim nós ficamos com 3 números. Com base em 194, Em né? 194. 136. Tudo BPM. Pronto, então aí já tenho aqui um quadro então de orientação. Você vai lá dar o treino aeróbico para o seu aluno, né, viu, Sérgio? Então você já tem, nós já temos alguns indicadores, né? Tá ok? Se eu quero fazer um treinamento, aí vem a pergunta, né? Se eu vou fazer um treinamento intervalado aeróbio, se a gente for seguir a recomendação de intenso, quanto que seria? 85. 85, tá entendendo? Em torno de 85%. Aí você vai na prescrição, o que vocês estudaram lá em fisiologia? Lembra lá? O aluno destreinado, olha lá, Matheus, o aluno é iniciante, né? O aluno destreinado e inativo, vai começar um treinamento. Qual seria a recomendação de intensidade para ele? 75, 70%. Moderado, 0 para 60 Isso, leve e moderado, né? Então, a pessoa começa leve, moderado. Os mais, né? Assim, diz moderado e intenso, né?
Então você tem, por exemplo, né, a gente encontra na literatura começar com 60%, 70%, tá? 70%, aí teria 80%, né? Então você tem essas variações. Então, vamos imaginar que o aluno começaria a treinar uma percepção de esforço 6, né? 6, 7, depois 7, 8, 8,5, assim. Então são diferentes protocolos, né? Então tem os protocolos mais clássicos e tem os protocolos, vamos dizer assim, mais ousados, né? Mais fortes e tal. Tem estudos na clínica do Dr. Cooper, onde eu estudei, né, que eles perceberam que fazendo um treinamento muito leve para indivíduos com capacidade funcional muito baixa funciona. Tá? Então você tem benefícios. Pega um infartado, pós-infartado, indivíduo que está inativo, então tem essas questões, né? Mas só que nós estamos falando em saúde, bem-estar, Imunodeficiência também, trabalhar nessa parte. idoso, sabe? Então, pessoas. Então, às vezes, nós entramos num barco aí de alta intensidade, né? Como se todo mundo fosse muito bem treinado. Onde mora o perigo, né? Não é a realidade. Então, outro dia eu vi um artigo, né? Uma publicação de um professor, ele falando sobre treinamento de alta intensidade. Não, pode fazer sim e tal. Bem intenso com indivíduos idosos, com limitações dentro d'água. Então. Mas eles criaram uma condição de esteira, dentro d'água, de bicicleta, toda uma coisa. E quem tem essas? Então, Quem tem essas possibilidades? essas possibilidades. O indivíduo tem problema de joelho, então faz a corda naval. Tem problema de ombro, então faz o pulo. Quer dizer, o que nós temos visto aí, pessoal, é que a população, né, destreinada tem condições ruins de joelho, de coluna, de ombro, então nós precisamos de coordenação motora. De coordenação motora, né? Então, enfim, é um assunto muito polêmico, mas aí a gente tem, cada um tem que ter a liberdade de escolher. Eu sou muito clássico, trabalho há 51 anos e nunca machuquei ninguém. Não podemos pensar só no cardiorrespiratório, né? A gente não pensa no músculo esquelético, no estresse mecânico. Bom, então vamos lá. Como a nossa aula, as nossas aulas são assim, bem de 30 minutinhos, né? Porque não adianta o pessoal ter muita paciência ficar nos assistindo muito tempo, né? E temos aqui os colegas que precisam trabalhar também. Então, segunda-feira vai ser bem pontual, tá bom? Na quarta-feira a gente vai se organizar para produzir os nossos vídeos. Então, vamos já ver as turmas. Quarta-feira nós vamos, a Wellness pediu, nós vamos produzir exercícios, dicas de treino para Wellness, para divulgar o trabalho de vocês. Eu quero que vocês vão comandar essa história, hein? Tá bom. Tá bom? Nós vamos usar vários exercícios, né? Então o Sérgio pensa, usando os acessórios, trabalhar o corpo todo, tá bom? Então vai ser aquela pegadinha, você faz a chamada e você, pessoal, esse exercício aqui, o agachamento é bom para perto, vamos lá, pá. Essa vai ser a história, tá bom? Então vamos lá. Zona de treinamento, o que aconteceu com o treinamento da professora Lúcia? Vamos ver. Vamos ver o que aconteceu. Em relação ao que você quer? Então vamos ver as frequências cardíacas. Né? Tá. Como ela se comportou. Então eu tive frequência cardíaca média de 167 por minuto. A média. Foi 167. A mínima foi 124 e a máxima 192. Não, no treino passado. Os estímulos foram de 3 minutos, professor. Então, 3 minutos. Pausa passiva. Pausa. A gente caminhava, né? Foi uma pausa ativa leve. Ativa leve. Pausa. Ativa leve, é verdade. Então, então você chegou nos 3 minutos, qual foi a PSE que você atingiu? 8. Então, 8. Aeróbio. Tá? Ficou em 8. Então, provavelmente 80% ela estaria próximo a 160 batimentos por minuto. Foi isso aí? 167. A média deu A 167. média de 167. Então veja que ela esteve o tempo inteiro, né, dentro do limite alto. Então para a Lúcia foi um treinamento aeróbico de intensidade intenso. Aí novamente o PSE é Bem fidedigno. Você vê que o PSE é 8, né? No gráfico mostra que eu fiquei entre 80% e 90% da minha frequência cardíaca máxima. Olha aí.
90. A média de 11%. Nós temos quantos? Foram 4 estímulos? Foram 4 intervalos? Uhum. 1, 2, 3. Foram 3 intervalos. 3 intervalos. 4 estímulos. 1, 2, 3, 4. Porque aí depois veio a falta calma, né? 4 intervalos. Então veja, foi 3 minutos e a Lúcia precisou de 1 minuto e pouquinho para se recuperar, né? É. Nós estabelecemos então qual que é a ideia, né? Isso aí também é muito discutido, uma questão de você fazer um ajuste para o seu aluno. Eu chego a 8, 8,5, recupero em quanto? Tá? O método clássico, vamos para o clássico, a gente vai para o clássico e depois faz as adaptações. O que o método clássico diz? Eu faço a relação de 1 para 1. O que é essa relação 1 para 1? É o tempo. O tempo de trabalho é igual ao tempo de recuperação, de pausa, no caso do aeróbico, pausa ativa leve. Mas aqui não foi, né? Não, no seu caso... Foi de 3 para 1, acho. Não. Vamos entender o seguinte. 3 minutos, então vamos lá, foram 3 minutos, né? De estímulo. 3 minutos de estímulo. Teoricamente, isso aqui é o 1. O 1, teoricamente, seria quanto? 3. De recuperação. Teoricamente seria 3 para 3. 1 para 1 é o código. Sim, 3 minutos de estímulo Podia ser e 3 2, de recuperação, né? O número, quando é assim, ó, você tem 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3. 1 para 1, 3 e 3. Só que no caso dela e muitas pessoas, não precisou de 3 minutos. Então foi 1 para meio. Né? Foi 1 para 1,5. Que ela recuperou não em 1 para 1, ela recuperou em meio tempo total, que foi 1 minuto e meio. Então a recuperação foi 1 para meio. Tá? Então isso a gente chama de intervalo de recuperação irregular. O que é o irregular? Você ajusta a recuperação em função da capacidade do aluno. Ele chegou 8,5, eu quero que recupere em 5. Quando ele chegou em 5, eu dou novo estímulo. Tá? No esporte, eles normalmente trabalham com números, então você pode trabalhar com intervalo regular, né? Tem que esperar os 3 minutos, ou 2 minutos, ou 1 minuto e meio. Né? Ou você faz um ajuste de acordo com a capacidade funcional. Então, no grupo, nós temos aqui 5 pessoas, estamos fazendo o treinamento intervalado, né? Então, vai, botou, vai todo mundo ao mesmo tempo. Aí eu falei assim, professor, eu já estou em 6. Vai. Eu recuperava em 4. 4 minutos. No 4. PSE Eu pessoalmente gosto no 4. Que dá uma sensação de conforto, de regeneração, porque não adianta você levar o cara na exaustão. Né? Então, no esporte, aí a pegada é outra. Né? Então, aí no futebol, por exemplo, né, os caras fazem estímulos curtos, né, anaeróbio alático, e quando você faz um aeróbio, dependendo da posição do jogador e tal, né? Então, hoje o esporte está usando muito o treinamento intervalado aeróbio ao invés do contínuo, tá? Pelas características de movimento, de velocidade, de adaptação, mais específico, isso, perfeito, mais específico. Bom, pessoal, compreenderam então para a Lúcia ela precisou de quanto? Ela trabalhou no PSE, aqui o 8, né? Vamos ver que é o PSE 8. PSE 8, e ela recuperou em PSE 4. Perfeito. Eu gosto muito dessa proposta. Dá conforto, né? Dá uma sensação de regeneração para o outro estímulo. E é impressionante a relação alta assim, de frequência cardíaca com PSE, né? Porque é muito fidedigno. Mas a variação é pequena, né? Vale porque por mais que você pode ter uma variação. Mas é muito fidedigno. Muito. Aproximou no teste, aproximou também nos dados, né, com frequência de dados do treino da luz. Então, pessoal, o nosso bate-papo hoje era falar um pouco sobre método de treinamento intervalado aeróbio, tá? Então, só pensando no tempo, tá? Então, qual que é o tempo? Lembra que vocês daram metabolismo aeróbio? Para entrar no metabolismo aeróbio, eu preciso de 2 minutos, 3 minutos, 2 minutos e meio. Se a pessoa tem menos capacidade antes, ela tem mais capacidade, demora um pouco mais, essa questão do limiar 1, limiar 2, né?
trabalhando dentro do limiar. Então, e o tempo máximo? Então, quando eu trabalhei com o professor Elias, né, a gente fazia com o pessoal da seleção, o pessoal da seleção de vôlei, a gente usava intervalos na bicicleta para descansar joelho, então fazia com 5 minutos. Tá? Estímulos de 5 minutos, aí recuperava. Mas eu pessoalmente gosto, né, desse número mágico, 2 minutos e meio, 3 minutos. Uma coisa mais dinâmica, mais gostosa, né? Agora, aí vem assim, quantos intervalos, né? Quanto tempo? Então vamos pensar no volume do treino agora, né? Se eu tenho, no caso da Lúcia, vamos pegar um caso, se ela 3 minutos de estímulo, mais 1 minuto e meio de recuperação, eu tenho 4 minutos e meio. 4 minutos e meio vezes 4. Eu tenho 18 minutos de treino. Ok? 18 minutos de treino. Numa intensidade alta. Essa intensidade alta corresponderia, como imaginar, 30 minutos de leve. Aqui deu 14, 15 minutos de 15 treino. 15 minutos de treino. Dentro dessa faixa. Tá? Então, normalmente, nos programas para a saúde, no nosso caso, se vocês dimensionarem 4 intervalos de 3 minutos, se eu fizer 4 de 3 com 3, eu teria 24 minutos. Estão compreendendo? Eu passei para vocês, mostrei, depois me lembro de mostrar para vocês a pesquisa que o pessoal fez com treinamento intervalado, 30, 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3. Eles fizeram, eu acho que eu mostrei no curso de certificação, não lembro. Então eles fizeram o HIIT, né? Fizeram 30 com 30, 30 com 60 e 30 com 90. O gasto calórico, eles dimensionaram a PSE igual. 30. Qual foi a diferença? Tempo de recuperação. Ok? Então, qual treino gastou mais calorias? Teve uma maior recuperação. Maior tempo de recuperação. Tá? Mas o gasto por tempo foi igual. Agora, por que o 30 por 90 gastou mais calorias? Porque ficou mais tempo recuperando e conta como parte de treino, ok? Então, eu posso ter maior gasto calórico na sessão de treino, dando maior tempo de recuperação. Mas o gasto por sessão específica, né, dimensionou em PSE. A PSE era 16, 17. Então, os estímulos eram iguais. 30 por 30, 30, 69, o estímulo, a intensidade era a mesma. E a recuperação era a mesma também. Pedalava na bicicleta lá com a recuperação. Acho que eles trabalharam com 6. 6, 7. Só que eles usaram a escala de Borg, a normal. A normal, de não 6, adaptada. não adaptada. De 6 a 20. A gente prefere usar que fica mais fácil a compreensão, né? Então, finalizando, o que a gente recomenda? Quantos intervalos? Né? 4. É o que eu uso aqui, 3, 4. Tá? Como é intenso, então você vê que eu posso, de novo, né, ganhar na primeira parte e ganhar na segunda. Hoje, o que nós fizemos na aula de hoje? Eu fiz 1 minuto. Foi um triset de 1 minuto. Maldito, né? Triset de 1 minuto. Completou o primeiro triset, nós fizemos o quê? Uma pausa ativa, trabalhando com a parte de coordenação, com música, para tentar manter a frequência cardíaca. Baixa intensidade, mas trabalha um outro componente coordenativo. Nós temos que 3 voltas, então o tempo total de treino foram 1, 2, 3, 1, 2, 3, foram 9 minutos, 10 ou 12 minutos de treino. Nossa, e saiu bem, né? O Sérgio fez uma aposta de amor, né? O Alisson também, né? E aí depois, a gente pode comentar depois na outra aula, né, sobre esses métodos de treinamento, né? E aí fizemos um alongamento postural, que é maldito, né? Aí o alongamento postural tem essa característica. Por isso que quando você faz um alongamento intenso, né, é incompatível com treinamento de força. Você está fadigado, você entra no nível da coluna foi pouco ativado, posterior de coxa, né? Então não tem. Estamos no horário? Sim. Tá bom? Pessoal, então, encerramos a nossa aula de hoje. Aproveitar o bate-papo, né? Sim, sim. Então, é muito importante nós pegarmos as informações e ir direto ao dia a dia. Não adianta ficar, porque a mitocôndria ativou a célula tipo 2. Eu não quis estar lá no livro. Eu quero saber como é que eu resolvo o problema do aluno. Né? Com certeza.
Ok? Então, pessoal que está nos assistindo, né? João Pedro está mandando. Tá bom? Então, nos siga nas redes sociais e no nosso grupo de estudo. Então, vamos ver se na quarta-feira a Letícia vindo. Vamos coletar, tá, precisamos pegar o encurtamento da Maria, a gente já tem, né? Do Sérgio. Traz o short do Matheus. Mas eles precisam do teste do sólido. Do sólido. Aí eu estava vendo, eu vi 2 protocolos. E o segundo protocolo que eu vi, o pessoal faz o teste, eu achei muito interessante, ajoelhado, não faz em pé. Nossa. Eu vi 2 protocolos, a pessoa ajoelha, você coloca, mesmo que fosse tentando equilibrando, você ajoelha. E outra coisa interessante que eu vi também, isso é para nós, para a gente pensar, eles dão um tempo de familiarização. Isso nas pesquisas, isso é um detalhe interessante. A familiarização é uma oportunidade para você entender o que vai acontecer. Sabe? Para você não ter de repente, é tudo de novo, isso pode interferir. Então, nas pesquisas, né, então o aluno ele faz 5 minutos, ele faz os movimentos, serve como aquecimento, como uma adaptação ao teste. Então, isso na pesquisa é um procedimento vale, tem que ser. Diferente, né? Diferente quando você vai fazer um teste para você verificar os déficits, né? No caso assim, na avaliação funcional que a gente faz. Aí não tem correção, não tem nada. Né? Eu quero ver na íntegra. Como a gente vai pesquisar, a gente faz esse procedimento da adaptação. Tá? E o que a gente viu também, né, no protocolo, que existe uma confiabilidade, uma reprodutibilidade muito grande. Eles pegaram pessoas com muita experiência, né, fisioterapeutas. Eles pegaram o cara com muita experiência, cara com experiência clínica, e pegaram alunos, né, de graduação em fisioterapia na Universidade Americana. E eles aplicaram o teste e não deu diferença. O Sérgio fez, o Alisson fez, deu o mesmo resultado. Sabe? Então, isso é muito interessante. Isso é muito bom, o teste que ele tem. Entre trabalhadores. Uma reability em trabalhadores. Isso é muito bom. Então, dá uma confiabilidade boa no teste. Tá bom, pessoal? Então, eu não quero atrasar o Alisson vocês têm aula, né? Tá bom, pessoal? Então, nos vemos na próxima aula. Obrigado. Obrigado. Lúcia, por gentileza, antes de dar uma olhadinha aqui, ver se entrou agora. Todas as cadeiras vão chegar. Eu estava nesse. Não. Isso, agora está aí, gente. Pontual assim, está perfeitamente certo. Nossa, assim, a gente tava de pé.